Vamos continuando aqui. Nós vamos agora começar a trabalhar com os módulos de efeitos do Reason. Primeiro, vamos criar um Dr. Hex para a gente perceber as diferenças entre os efeitos. Vamos adicionar um loop, Reason Factory Sound Bank, Dr. Hex Instrument Loops, Guitar Loops, Acoustic Guitar Strum, e você pode escolher algum aqui. Perfeito, escolhemos o loop. Nós vamos agora no Create. Nós podemos tanto jogar na mandada da mesa, como colocar direto no Dr. Hex. Alguns efeitos são bons para colocar na mandada, outros aqui, e um exclusivamente especial é para ser colocado entre a mesa e o hardware. Certo? Esse módulo especial é o M-Class Mastering Suite Combi. Como você vai criar ele? Você vai deixar adicionado aqui, ó, selecionado o hardware, clicar com o direito, Create, e vem até o M-Class Mastering Suite Combi. Certo? Esse combinator que tem aqui, ele é um simulador de hardware de masterização. Ele vai dar ganho em volume e compressão à sua música. Vamos dizer assim, de forma mais popular, que ela vai deixar seu som um pouco mais pesado e com um volume um pouco melhor. Certo? Esse combinator também tem patches que você pode usar. Então nós vamos aqui no Browse Patch, Reason Factory Sound Bank, e indo para o lado aqui nós temos o que? M-Class Mastering Patches. Aqui dentro você tem vários tipos já prontos, certo? O que nós podemos fazer é o que? Selecionar um desse, dar OK, disparar o preview e ir ouvindo a diferença entre eles. Vamos lá? Você, claro, que percebeu a diferença. Quando você muda a masterização, você ganha certas frequências, ganha volume sem distorcer a sua música. Certo? É uma das poucas exceções de efeitos do Reason de colocar entre a mesa e o hardware é esse aqui. Por quê? Vou virar o rack para você ver. Aperta a tab que você vira também. Veja só o porquê disso. Nós temos nosso mixer aqui, onde nós ligamos o Dr. Hex, e da saída mestre aqui, o master do nosso mixer, entrou no combinator, processou o efeito e saiu para o hardware. Certo? Vamos voltar. Legal, vamos até deixar ele aqui para a gente trabalhar os outros efeitos. Lá em Create, nós temos outros do M-Class também. Só que nós temos o Equalizer, o Stereo Imager, compressor e Maximizer. Basicamente, o compressor e o Maximizer são dois tipos de compressores que nós podemos ligar, por exemplo, diretamente no Dr. Hex. Vamos fazer isso? Para você criar um módulo de efeito diretamente nele e não pela mandada, sempre da mesma forma. O retângulo verde, Create, e vamos agora colocar o Equalizer. Interessante, certo? Foi aberto aqui. Só que os módulos da M-Class não têm presets prontos, não tem patches, então você tem que modificar os parâmetros. Tá? Você modifica os parâmetros aqui do lado e vai experimentando. Como equalizador, sempre você segue do grave ao agudo e vai vendo o que lhe agrada, o que lhe falta. Vamos colocar o preview e vamos mexendo.
você já deve ter percebido como funciona. Você liga a banda de conexão aqui, você modifica a frequência de ativação, o ganho dessa frequência e o ponto, né? No caso, veja só. Vamos os médios agora, veja. Você pode fechar o ponto e nisso você cria um filtrinho, ganho da frequência. Você coloca a frequência onde quiser. Outro paramétrico aqui, ó. Coloca, ganho na frequência. Fecha o ponto. E outro aqui. Certo? Vamos deletar aqui o equalizer. Nós temos mais dois. Cria. Temos o Stereo Imager. O Stereo Imager é o seguinte. Ele é mais usado para masterização. A função do Stereo Imager é deixar as frequências graves de uma forma mais aberta e as agudas dando uma ideia de som estéreo. Aqui nós não vamos poder ver muito porque isso seria melhor no monitor de referência. Mas nós podemos tentar alguma coisa dando preview e modificando aqui. O interessante é que essa frequência é o corte, é da onde ela vai ter a ideia da imagem estéreo e onde você vai jogar essa frequência. Então nós vamos botar o preview e você vai perceber alguma coisa talvez. Quanto mais você joga para cá, mais estéreo a ideia da banda se concretiza. Se você tirar para cá, você vai ter uma ideia de mono, tudo meio que na frente da mixagem. Vamos lá. Pois bem, aqui você sola esse regulador, nesse aqui você sola esse, e esse você tem a corte da metade. Quando você coloca aqui, você tem metade para cá, e esse é o ponto de corte da frequência. Se você tem alguma coisa que está muito mono e você quer abrir um pouco ele nas caixas, o Stereo Imager da M-Class é uma boa opção. Isso acontece quando você tem uma mixagem de um loop de bateria que está muito embolado no meio e você quer um pouco abri-lo para não ficar muito tudo no centro, certo? Deleta aí o Stereo Imager. Vamos para o outro, seleciona Dr. Hex, Create. Temos agora dois compressores, né? Primeiro o compressor da M-Class, dá o peso e ganho. Nós vamos experimentar um pouco aqui para você perceber como é que é. Utilize compressores sempre que você quiser um pouco de volume e você não quer clipar o som. Por exemplo, nesse violão, se ele foi gravado no volume muito baixo, em vez de você dar volume aqui no fader, você dá volume através de um compressor, certo? Vamos para o Maximizer agora, criando. Também é um compressor, mas geralmente com menos comandos e com um ataque maior. Vamos lá. Você reparou que nós demos ganho no volume sem distorcer este som, certo? O Maximizer e o compressor têm mais ou menos a mesma função, certo? Cuidado ao usar o compressor tem uma característica de deixar o som meio sem dinâmica, né? Então, se você quer às vezes a coisa sempre meio baixinho, com uma certa dinâmica, evite o compressor em tudo, porque isso pode prejudicar o seu som em vez de melhorar, certo? Esses são os efeitos da M-Class. Nós vamos continuar agora. Nós temos esses três
que nós vamos ver só dois, porque o último é uma ferramenta que é o vocoder, e nós vamos passar para os outros aqui embaixo. O RV7000 é um reverb que, para facilitar a sua vida, ele tem patches. Então, nós vamos aqui. Vamos abrir a janelinha. Vamos para o Reason Factory Sound Bank, que você já está acostumado. RV7000 patches e vários tipos de patches de reverb. Vamos experimentar algum e dar um preview. Interessante aqui é que eu estou mexendo no Dry Wet. Repare que você coloca e tira a reverb através desse botão aqui. Esse reverb pode ser ligado tanto aqui como na mandada que a gente já está acostumado lá em cima, certo? Vamos deletar o reverb, continuando com a nossa navegação pelos efeitos. Digital Delay Line também é muito, no caso, vamos para o Extreme 4 Distortion. Isso. Tá, isso aqui na verdade, além de ser um módulo de distorção, ele também é um filtrinho, né? Então você tem separado por três partes. Aqui você tem as distorções, aqui você tem um mini equalizador que te dá ganho de médios, e aqui você tem o filtro, certo? Muito disso destrói completamente o seu som. Então como é que funciona? Aqui você tem os módulos de distorção, né, com seus devidos nomes. Aqui esse é o primeiro nome da distorção, o segundo é o que esse botão controla, e esse aqui é o que o botão controla. Por exemplo, se a gente colocar em tape, o primeiro botão modifica a velocidade e o segundo a compressão, certo? Você liga ou desliga o dano aqui. A mesma coisa aqui, onde você liga ou desliga o filtro. E mais aqui, que é o último módulo, você vai ligar ou desligar o filtro. Vamos ligar o nosso preview, que assim a gente pode ouvir um pouco o que o Scream faz com o som, certo? Vamos lá. Bem, deu para perceber bem o que o Scream faz com o som. Além de ser um filtro, ele distorce e tem um equalizadorzinho assim de corte bem alto. É bem interessante o Scream para você utilizar com qualquer coisa, inclusive loops de bateria. Fica bem interessante de você trabalhar com ele nesse aspecto também. Tá? Vamos para o próximo. Vamos lá. Create, pulamos o vocoder, mais um reverbinho simples, só vamos experimentar aqui. Não tem muito segredo, né? Vamos deletar o reverb, mais um efeito. Digital Delay Line, um delay muito legal. Aqui ó, temos algumas configurações legais, tá? Aqui você tem por milissegundos ou por repetições. Tamanho do delay. Aí aqui você tem o feedback, né, a quantidade que o delay sobra. O balanço do delay, né, esquerdo ou direito.
é a quantidade de delay dry wet. Vamos experimentar alguns presetzinhos aqui no preview. Também é muito simples, quem conhece delay sabe que não tem muito segredo. Deletar esse delay. Continuando, vamos criar agora outro módulo de distorção, muito mais simples, não se compara, né? Temos aqui a quantidade e o modo que ele distorce, vamos ouvir aqui. Bem simples mesmo, para um uso bem discreto. Prosseguindo, create um filtro com envelope. Bem interessante aqui, vejo. Nesse caso, o envelope, né, aquilo que a gente sempre falou, eu vou até abrir aqui para vocês prestarem atenção. Lembra do começo? Nós tivemos esse envelope aqui. Ao invés disso, o envelope desse filtro aqui são com botões giratórios, mas é a mesma coisa. A diferença nele é que você é um filtro, né? Ele não gera timbres, o Dr. Rex vai passar por ele através do envelope. Então vamos aqui fazer uns testes para você perceber. Pois bem, se o filtro do módulo que você estiver usando aí não for suficiente, você pode usar esse filtrinho aqui. Deletando. Mais uma vez, mais um módulo que a gente vai usar agora. Chorus e Flanger, que é o clássico, todo mundo conhece. Nesse aqui, no caso, eles estão juntos, né? Vamos ouvir para ter o efeito. Acho que todo mundo já mexeu com Chorus e Flanger uma vez na vida. Deleta. Criamos um phaser bem legal. O phaser do Reason realmente ele tem uma... Ele realmente modifica o som. Vamos testar agora um pouco. Certo, esse aqui foi o phaser. Continuando, sempre criando com o Dr. Rex selecionado. Uníssono, que é uma espécie de chorus. O que o uníssono faz? O uníssono pega a mesma onda e multiplica. No caso, 16 vezes, 8 ou 4 vezes. Ele cria um chorus, na verdade. Vamos ouvir. Ele é bem mais molhado que o chorus. Eu particularmente uso muito mais o uníssono do que o chorus do Reason. Certo? Continuando. Create outro compressor, só que agora não é o M-Class, né? Mesmo assim ele dá um ganhozinho, vamos ouvir. Interessante. Mais um. Vamos criar novamente. E por fim aqui, ó, um pequeno equalizador que já tinha no Reason. Vamos dar uma mexida nele para você ver. Como você percebeu, você
quando você muda, ele ativa, ele realmente modifica o time de forma bem brusca, certo? Esses foram os efeitos que você tem. Você pode ver que é muita coisa, mas são baseados em efeitos que você já conhecia. Exceto pelo Screamer 4, eles têm um uso comum na música, você não tem muito segredo na hora que for mexer. Claro, o segredo daqui é quando você for utilizar um efeito para vários, sempre recomendado usar o quê? As mandadas. Quando você quiser exclusivamente um efeito que seja ligado diretamente no módulo, seleciona o módulo, clica com o direito e cria.